Olá, alunos do nono ano da Escola Eduardo Olímpio Machado. Tudo bem com vocês? Sou o professor José Adriano, da disciplina de Língua Portuguesa. Nessa atividade, nós vamos trabalhar sobre o artigo de opinião. O que vem a ser um artigo de opinião? É um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre um determinado tema. Tema esse que é bastante polêmico. Através da sua argumentação, ele tenta informar e persuadir o leitor sobre o assunto. O que vem a ser persuadir? É tentar convencer o leitor de que as suas ideias são as mais coerentes. Geralmente, os artigos de opinião são vinculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revista, e abordam temas da atualidade. As características desse artigo de opinião: nós vamos ter textos escritos em primeira e terceira pessoa, o uso da argumentação e persuasão. A argumentação são as ideias, persuasão é o poder de convencimento. Geralmente são assinados pelo autor. Produções vinculadas no meio de comunicação de massa, possuem uma linguagem simples e objetiva, abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos. O título já é bastante provocativo porque ele chama a atenção do leitor para a leitura do texto. A estrutura do artigo de opinião é a mesma estrutura que segue um texto dissertativo argumentativo. Nós temos a introdução, onde há a apresentação do tema, que será discorrido durante o artigo. Nós temos o desenvolvimento, onde o autor vai trabalhar as suas ideias através dos seus argumentos. E nós temos a conclusão, onde o autor vai deixar uma ideia que possa amenizar ou solucionar os problemas sobre o tema proposto. Tipos de argumentação. Argumento de autoridade. O que vem a ser o argumento de autoridade? É aquele argumento em que o autor pega a fala de um especialista do assunto, uma pessoa que tem bastante autoridade sobre aquele assunto, e coloca em seu texto para comprovar que as suas ideias estão coerentes junto a um especialista. Argumento por causa e consequência. Esse é bastante fácil. Você busca as causas do problema, as consequências para a sociedade desse problema e vai estabelecendo uma relação de causa e consequência. Argumento de exemplificação ou ilustração. O que vem a ser um argumento de exemplificação? Você pega, quando você tem um texto bastante teórico, para poder explicar melhor sobre aquele assunto, você pega um exemplo no social, um exemplo que todos conhecemos, e aborda esse exemplo no texto. Um argumento de provas concretas ou princípio. O que vem a ser um argumento de provas concretas? São as estatísticas geralmente usadas, né? Você coloca lá uma estatística, um percentual de uma pesquisa que foi feita, então são provas concretas. Argumento por analogia. O que vem a ser um argumento por analogia? São duas ideias semelhantes em algum ponto e você relaciona essas ideias semelhantes deixando oculto o tamanho dessa semelhança. Argumento do senso comum. Esse é o argumento mais simples que nós temos, que é o do senso comum, que todo mundo sabe. Só que esse argumento não tem tanta relevância. Ele serve mais para fortalecer um outro argumento. Após essas informações sobre o gênero que nós estamos estudando, que é um artigo de opinião, vocês, alunos, farão a leitura do texto e a interpretação. Nós temos aqui o primeiro texto, Facebook, Segurança da Informação ou Expurgo Ideológico. Vocês farão a leitura desse texto e aí farão a interpretação do texto. Na interpretação, vocês terão conhecimento sobre o gênero, que está logo lá em cima, e buscarão, de acordo com o texto, responder as perguntas, tá? Depois nós teremos uma tirinha, vocês farão a leitura dessa tirinha e é mais um exercício de interpretação de texto também. Nós teremos aqui um outro texto bem curto, tá? E aí vem a pergunta: você já leu ou costuma ler um artigo de opinião? Tudo vai ser relacionado ao artigo de opinião. Qual a função desse gênero textual? Mais à frente, vocês terão uma atividade, só um minutinho, por favor. Atividade, afinal, o que é um artigo de opinião? Vocês vão preencher essas lacunas
de acordo com as informações que nós vimos lá em cima. Então, pesquise informações sobre o gênero textual, artigo de opinião e complete as lacunas do texto acima. Tá, ok? Bastante fácil também, depois que você conhecer bastante sobre o gênero. Aqui nós temos uma outra atividade no meio. Meu computador aqui está meio avançado. Análise do artigo de opinião selecionado. Então, vocês vão ter o texto anterior, qual é o título do texto, quem é o autor, né, qual é o tema abordado nesse texto, que ponto de vista o autor defende. Então, vocês vão buscar essas informações no texto anterior e vão responder. Nós temos aqui mais uma tirinha, interpretação de texto, ok? Aqui nós temos mais um texto, chega de violência, que vocês farão a leitura com bastante calma, com bastante paciência e vão responder as questões. Qual é o tema do artigo de opinião? Localize no primeiro parágrafo a tese defendida pelo autor. Então, tudo relacionado ao nosso gênero, artigo de opinião, ok? E assim vocês farão até a questão 10ª. Depois de ter respondido até a 10ª, ou entregar o caderno na escola, ou enviar para nós através do Google Formulário, né? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima.